Mas eu vou tocar aqui o áudio para vocês sobre um corte que ele fez, um corte até longo, de 32 minutos. E eu quero examinar ou fazer um react juntamente com vocês sobre duas opiniões que esse pastor Hernandes emitiu durante a transmissão do podcast. Mas antes, por favor, pelo menos umas 3 ou 4 pessoas me digam como está o áudio. E se ainda está com um delay, está travando. Por favor. Como está o áudio, se está travando, se está com muito delay. Por favor, coloque aí no chat. Eu acredito que muitos de vocês, Hernandes Dias Lopes, não sei o sobrenome dele, Igreja Presbiteriana. Eu vou colocar aqui o áudio, vocês, quem reconhece a voz dele, coloca esse, é esse mesmo. O meu áudio tá bom, pessoal? Tá travando para vocês? Me deixem saber, por favor. Não é o Hernandes da Renascer, não. Deixa eu ver, a transmissão pelo Rumble tá legal. Boa noite, pessoal aí do Rumble. A transmissão pelo Twitch também tá legal. Boa noite, pessoal do Twitch. E aqui no YouTube também. Boa noite. Olha, o canal já com quase 5.300 inscritos. Muito obrigado. Vocês estão achando que ele é da Presbiteriana? Então tá, deixa eu soltar aqui o áudio. E coloque aí no chat se é esse Hernandes Dias Lopes da Presbiteriana, tá bom? Voltar na sua onda mais umas antes da gente entrar no Apocalipse. Então vamos lá. Perto desse tema, acho que não vai ter algo muito próximo assim. Mas deixa eu ver os assuntos. Mas o Alan Cavalcante, ele perguntou aqui qual a relação dos anjos caídos com os eleitos de Deus. Todo salvo e regenerado faz parte de um grupo que irá substituir a terça parte de anjos caídos? Olha a pergunta de alguém que está participando. Qual a relação entre os anjos caídos e os eleitos de Deus? Existe alguma relação, correlação? Existe algo que os une, que os separa? Em termos gerais, essa foi a pergunta. Qual a relação entre os anjos caídos e os eleitos? E aí ele começa a responder. Não, uma coisa é anjo, outra coisa é ser humano. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. A única coisa que aconteceu, não sei se é na Bíblia ou está em textos apócrifos, é o lance dos Néfilis, né? Da união de alguns anjos caídos com humanos e nasceram gigantes. Ou não? Não, eu não penso assim, não posso concordar com isso. Eu vou dizer por quê. Tá. Então, já no início ele deixa bem claro aí que ele não acredita que houve uma cópula, ou seja, um relacionamento entre anjos caídos e as filhas dos homens. Ele não acredita. E ele vai usar um argumento que já foi N vezes rebatido aqui no canal. Um argumento muito semelhante ao do Leandro Esquadre Compasso, da Igreja Abortista Adventista do Sétimo Dia. Porque vai falar que anjos são seres assexuados, ou seja, que não têm sexo, que não são definidos por gênero. E nós vamos ver, segundo textos sagrados, que infelizmente o pastor se equivoca, ok? Inclusive até ele vai comentar aquela passagem do Messias com a mulher samaritana, lá no poço de Yaakov, e nós vamos então fazer um react sobre esse comentário dele. Concordar com isso. Embora muitos cristãos acreditem nisso, pessoas
muito bem conceituados acreditem nisso. Eu não creio assim. E vou lhe dar as razões. Primeiro, Jesus disse que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, seremos como os anjos. O que significa isso? Que os anjos são assexuados. Muito bem. Já vamos começar por aí, né? Qual foi o momento em que o Messias fez essa menção? Eu até me equivoquei, não foi na passagem com a samaritana no poço de Jacó. Mas uns samaritanos, para testá-lo, perguntaram a ele: mestre, e os samaritanos não acreditam na ressurreição, entre outras coisas. Uma mulher casou-se com um irmão, com um homem que tinha 7 irmãos. E o primeiro veio a falecer, e depois o segundo a tomou para dar descendência, também veio a falecer, e assim por diante, até que todos vieram a falecer. Então, na ressurreição, de quem ela será esposa? E aí o mestre então disse: caiu? Não caiu não, pessoal. Olha, o pessoal me dá cada susto. Eu estou vendo aqui que não caiu, mas vamos lá. Não vou nem olhar aqui para o chat para não perder a linha de pensamento. Então o mestre falou assim: olha, errais porque não conheceis as Escrituras, porque no céu não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, anjos não se reproduzem através do ato sexual. Não existe reprodução de anjos, já que são seres espirituais que foram criados. E segundo o livro de Jubileus, os anjos foram criados no 2º dia. Por isso, um anjo não se casa com outro para produzir uma prole ou para formar uma família angelical. Foi isso que o Messias quis explicar. Agora, uma coisa que já foi comentada aqui no canal é que o mestre disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, o Messias estava citando algo que está nas Sagradas Escrituras, correto? Vou repetir, ele disse: vocês estão cometendo um erro, errais vós, porque vós não conhecem, ou não conheceis, perdão, as Escrituras. Agora, qual é o livro das Escrituras? Lembrando que até esse momento não havia Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, quando o Messias referiu-se às Escrituras, ele estava falando da Tanar, que é a Torá, os 5 primeiros livros que foram ditados para Moisés, e Moisés os escreveu, e os outros livros, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Juízes, 1ª e 2ª de Samuel, etc. Então, o Messias citou a Tanar, não citou o Novo Testamento. E o Messias disse para os samaritanos que eles estavam cometendo um erro tremendo, grosseiro, porque não conheciam as Escrituras. Mas qual o livro que está escrito que não se casam nem se dão em casamento? Deixa eu mostrar aqui. Esse livro aqui, ó. O livro de Enoque. Você pode procurar em qualquer outro livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Josué, pode procurar qualquer outro livro, você não vai encontrar esta citação, somente está aqui. Então o Messias cita esse livro como escritura. E aí nós entendemos um pouquinho mais do porquê esse livro foi banido. E onde está escrito isso, Gustavo? Eu vou abrir aqui, se não me engano é capítulo 15, né? Sim, capítulo 15, está aqui, ó.
capítulo 15 do livro de Enoque. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu, escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, diz às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Versículo 2. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres. Olha só, o Eterno falando para Enoque a respeito das sentinelas, que foram os 300 que desceram no topo do Monte Hermon e fizeram aquele pacto, que está lá no livro de Gênesis capítulo 6. Ele diz: portanto, deves abandonar o sublime santo céu, o qual permanece para sempre. Vós deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Literalmente, aqui está a concordância, uma descendência de gigantes, de seres híbridos. Aí o versículo 3. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens e fizestes como aqueles que são carne e sangue. Aí vem aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Essas letras aqui em negrito é a concordância. Aí diz assim: estes seres celestiais pecaram porque tiveram relação sexual com as mulheres. E como foi, Gustavo? Como eles tinham a capacidade de mudar de aparência, e não é à toa que até tem aquele filme dos mutantes, que tem aquela, a Blue, né? Aquela de azul que pode imitar a aparência de qualquer ser humano. Quem sabe isso não foi baseado justamente no que se entende sobre os anjos. Então aqui diz: estes seres celestiais pecaram porque tiveram relação sexual com as mulheres. Mas espera aí, poxa, assumir uma forma humana e ter relações sexuais é um pouco puxado. Por que é puxado? Se os anjos também comiam, eles foram até Sodoma e Gomorra avisar a Ló. Ló entendeu que eram seres angelicais, ofereceu suas filhas virgens para que fossem abusadas pelos homens da cidade, mas que não tocasse naqueles anjos. Os anjos comeram pão com Ló. Antes também os anjos, juntamente com o Messias, comeram uma cabrita com coalhada e manteiga com Abraão, em pleno calor do dia. O que tem de puxado nisso? É difícil de entender? Não é difícil de entender. Pelo contrário. Então diz mais aqui: estes seres celestiais pecaram porque tiveram relação sexual com as mulheres, criando uma raça transgênica. Constantemente vemos histórias de mulheres que são, entre aspas, abduzidas por alienígenas e que sofrem abusos sexuais. Isto indica que alguns anjos rebeldes continuam desafiando a Deus e se relacionando sexualmente com as mulheres. Agora, um outro texto que... Não, falta ainda mostrar a passagem, né? Aí no versículo 4 diz assim: estes, contudo, morrem e perecem. Versículo 5. Portanto,
De agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Aí o versículo 6, mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte, para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Aí vem a explicação. Os anjos não são reproduzidos sexualmente, nem devem se unir a outro anjo. Por isso, o conceito de que eles são assexuais, que não têm sexo, mas não significam que não possam engravidar uma mulher, porque assim aconteceu no capítulo 6 de Gênesis. Aí o versículo 8. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos. Sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Aí diz o versículo 9, os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Aí diz aqui, a palavra grega para nuvem aqui, nefelas, pode ocultar a mais antiga leitura, nafeleim ou nefelim. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Então, a única escritura que fala que anjos não se reproduzem por contato sexual está aqui. Agora, uma outra coisa que talvez o pastor tenha esquecido, se você está com a sua Bíblia, livro do profeta Zacarias, deixa eu ver aqui. (806). Deixa eu ver aqui qual capítulo. Aqui é o capítulo 5. Que fala, o profeta viu dois seres alados como se fossem cegonhas. E dá a entender o texto que um desses seres alados era uma, vamos colocar assim, uma anja. Tá travando, pessoal? Tá instável, tá ficando amarelo, verde, tá bem instável aqui a conexão. Tá aqui, capítulo 5 do livro de Zacarias. Eu vou ler do versículo 5 em adiante. Diz assim: depois disso, o anjo que falava comigo seguiu adiante e me disse: levante agora os olhos e veja o que está passando. Perguntei: o que é isso? Ele disse: o que está passando é a medida do eifá, que corresponde a 35 litros de medida de capacidade para secos. E ele acrescentou:
esse é o olho deles em toda a terra. A maioria das versões diz, essa é a maldade, essa é a iniquidade, esse é o pecado, mas somente até agora a King James 1611 e a Bíblia Judaica Completa traz a tradução do versículo como é. Esse é o olho deles em toda a terra, o olho que tudo vê. Aí diz assim, em seguida, vi um disco de chumbo levantando-se para revelar uma mulher sentada no Eifa. Ele disse, este é o mal. Ele a lançou ao Eifa e pressionou o peso de chumbo sobre a abertura. Levantei os olhos e vi duas mulheres vindo com um vento em suas asas, pois elas possuíam asas como as da cegonha. Elas ergueram o Eifa entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o Eifa? E ele me respondeu, para construir um santuário na terra de Shinar. Quando estiver pronto, o Eifa será colocado em sua base. Então, duas mulheres que vinham no vento, que tinham no vento asas como de cegonha. Dá a entender que eram anjas, né? Então, o pastor aí, ele, não estou aqui para criticar, mas isso se eu for pegar aqui os textos que falam dos refaíns, dos anzumins, dos uzims, que eram diferentes classes ou categorias de Néfilim, aí, então ele disse abertamente aqui que ele não acredita nisso, como também o pessoal da abortista do sétimo dia tampouco acredita. Continuando. Os anjos não são uma raça. Os anjos não procriam. Entendi. A mesma quantidade de anjos que Deus criou é a quantidade que existe. Tá. Nem mais, nem menos. Então, o anjo não tem relação sexual. Segundo, se hipoteticamente fosse um anjo tendo relação com uma mulher, o que nasceria daí é um ser híbrido. Mas foi o que nasceu. Quando você fala de um gigante ou de um anão, você está falando de um ser humano pleno. O que está definindo aí é a estatura dele, não a natureza dele. Então, o que o texto quer dizer lá, dos filhos dos homens se unindo com as filhas de Deus, é a mistura de casamento da geração corrompida de Caim com a geração piedosa de Sete. Está falando de casamento misto. Geração piedosa de Sete. É a mesma explicação que os adventistas abortistas do sétimo dia também dão. A mesmíssima explicação. Então esse daí é o pastor Hernandes da Igreja Presbiteriana. E mais à frente ele vai falar, ele vai assumir que ele é calvinista. E não de sexo de anjo com mulheres. Mas seriam seres diferenciados, esses gigantes? Você encontra na história várias situações lá dos filisteus, por exemplo, não só lá na época de Gênesis, Davi e Golias. Então, tem casos, sim, de homens de tantos metros de altura. E hoje mas tem... não seriam filhos de anjos com... Não, eu não posso crer nessa possibilidade, porque para mim isso contraria o todo das Escrituras. E uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso. A outra pergunta tinha a ver com essa ou não? É da terça parte, né? O que era? Então, a ideia dela é a seguinte, é que como uma terça parte dos anjos caíram, se eu vou entender Apocalipse 12:3 nessa linha literal, um terço das estrelas caíram, e eu quero crer que é assim, é como se os homens salvos, os eleitos de Deus, fossem para completar essa quantidade de anjos que caíram. Não tem nada a ver isso. Então vamos para o Apocalipse. Se você falou dos 7 selos. Mas só dá um panorama. Panorama, boa. Por que esse livro ele é tão enigmático, ele é escrito dessa forma? Em que contexto? Qual a mensagem que ele queria passar para aquela época e para a gente, né, hoje em dia? Então vamos pegar o contexto histórico para entender. João é o último apóstolo de Jesus vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados. Eu vou parar aqui e vou adiantar um pouquinho, mas já vou também
adiantar para vocês que ele vai citar Apocalipse capítulo 6. Deixa eu ver qual o minuto aqui que eu tenho que ir. O juízo é pleno, completo. Chegou a cena do juízo final, não tem mais chance. Depois a sexta sessão, capítulo 17, 18 e 19. Um pouquinho mais à frente. 12 vezes só no capítulo 4. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja, a igreja pode ter confiança de que não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja. O arrebatamento vem antes, durante ou depois? Agora. A tribulação. Essa é uma excelente pergunta. Porque todo mundo várias pessoas têm posições diferentes. É verdade, é verdade. Então veja bem, você agora faz uma pergunta escatológica sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos 4 grandes correntes de interpretação. São 4? 4. São 3. São 4. Você tem... Bom, eu também aprendi e conheço 3 linhas escatológicas. Ele falou que já são 4. Vamos ver aqui. O amilenismo, você tem o pós-milenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré... Interessante que ele não cita aí o mesotribulacionismo, né? O pessoal que acredita que o arrebatamento se dará no meio da tribulação. Né? Tribulacionista. Quando o pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista. Então, é importante dizer isso. Isso não é doutrina. O que é doutrina, que é verdade, que não pode mexer, são cláusulas pétreas, é que Jesus voltará. É que os mortos vão ressuscitar. Que vai ter juízo final. Que vai ter céu e inferno. Isso é doutrina. Isso não se mexe. Agora, as correntes de pensamento sobre essa doutrina vão variar. Por exemplo, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam num arrebatamento secreto, diferente da segunda vinda visível. Então, eles dizem o seguinte: nós estamos aqui em 3 pessoas, certo? Hipoteticamente, vamos imaginar que 2... Olha aí o amigo Antônio Aparecido Ferreira da Silva. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é abortista, isso é mentira. Ô Antônio, eu acho que você não viu aqui o vídeo que eu mostrei, são 19 minutos, feito por um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia daqui dos Estados Unidos, provando com documentos e depoimentos que os hospitais que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui nos Estados Unidos, desde a década de 70, faziam abortos para ganhar dinheiro. Talvez você não tenha visto esse vídeo, tá bom? Em uma oportunidade próxima eu volto a tocar esse vídeo, exclusivamente para você. Continuando aqui. Nós aqui, seja salvo e um ainda não. Eu e você. Não vou nem ter dúvidas. Tô brincando. Brincadeira, hein, Paquito? Mas nem eu tenho Não, Paquito, desculpa. Viu? A gente vai. Então, o que acontece? Um arrebatamento secreto. Então, 2 de nós sumiria daqui. E um ficaria... Cadê o fogo? Cadê os caras? Sumiram. O programa não ia. Então, tem aquela música lá, o mercado está vazio, o seu barulho já cessou, o martelo dos obreiros, né? Imagina um avião, um piloto arrebatado, o avião que a deriva. Então, um desespero total. Não tem base bíblica, sabe? Para isso? Para isso. De fato não tem. Arrebatamento pré-tribulacional não tem base diferente bíblica. Segunda vinda. Não tem. A segunda vinda, ela tem características muito claras. Primeiro, ela é pessoal. É ele que voltará, não é outro. Ele não vai mandar um arcanjo, é ele. Segundo, ela é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, ela é repentina, como o Oriente, como o relâmpago risca do céu do Oriente ao Ocidente. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Quinto, ela é inesperada, é como um ladrão de noite.
não manda um telegrama, nem um WhatsApp dizendo, olha, tal dia faz um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Vai acontecer. Sexto, ela é inescapável. É como mulher grávida que dá para dar luz. Não dá para desmarcar esse evento. Nenhuma corte tem autoridade para desmarcar esse evento. Sétimo, ela é vitoriosa. Ele vem, coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, se assenta no trono e julga as nações. Então, essas são características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não há base bíblica para isso. Essa é uma das opções. E as outras? Então, o que é que eu entendo? Eu, particularmente, como calvinista que sou, Calvinista que sou, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das Escrituras. O que ela diz? Que vem os sinais, são eloquentes que nós citamos aqui, engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história, começa a eternidade. Não tem tribulação? Sim, a igreja passará por ela. Quando? Antes Antes da volta de Jesus. Só o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista, como se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação. Não, nós cremos que a igreja enfrentará a tribulação. Claro, óbvio, a igreja enfrentará a grande tribulação. Vou ler para você. Rapidinho aqui, eu vou ler esse texto. Deixa eu adiantar aqui, pessoal, que ele vai falar do selo branco, da abertura dos selos. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se eu chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está... Deixa eu ver aqui se eu passei. Eu não marquei 1 minuto? Então, o anticristo tem nome de homem. Está escrito lá. Acho que é mais um pouquinho para trás. Os tira da perseguição na sua segunda vinda. Entendi. E os que ficam serão atribulados, ou seja, condenação eterna. E a tribulação é correto aquela coisa de 7 anos ou isso também não tem base? Basicamente é um número simbólico também, porque 7 é um número de completude. 7 é um número de completude. Então o Apocalipse é um livro simbólico. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas. Acho que é agora. A besta que surge do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Não dá para você literalizar isso. Imagina um bicho com 7 cabeças, com 10 chifres. Um monstro esquisito. São símbolos que representam uma realidade espiritual. Entendi. E o dragão é o... O dragão é o diabo. É o diabo. E o anticristo seria quem? O anticristo Seria boa pergunta. O correspondente de Cristo? É uma boa pergunta. Quem é o anticristo? Veja bem. Bom, pessoal, eu não estou achando, eu pensei que fosse agora, mas ele diz o seguinte, vamos ver a abertura dos selos. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Outra coisa que ele falou que eu não concordei. No capítulo 6 do livro do Apocalipse temos então a abertura dos selos. Antes, porém, porque o Vilela faz uma pergunta sobre os selos, e aí ele começa a falar o significado de cada selo, dos cavalos, etc. E ele diz, esse pastor Hernandes diz que o cavaleiro do cavalo branco é o Messias. E aí é um erro crasso, é um erro grosseiro. E por que grosseiro? Vamos ver aqui no capítulo 5, diz assim, no livro do Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito,
de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Chorei e chorei porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então quem é que vai abrir os 7 selos? O leão da tribo de Judá. Aí diz lá no versículo 6: então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o espírito séptuplo de Adonai, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Adonai. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto e, com o preço do teu sangue, compraste para Adonai pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino para ser governado por Adonai, Kohanim, ou seja, sacerdotes para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. Então olhei e ouvi o som de um grande número de anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Todos eles estavam em volta do trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo o que neles há, dizerem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Aí, a seguir, isso foi um culto de louvor, de adoração ao Cordeiro de Adonai, a raiz de Davi. Depois disso, a seguir, João contando: observei quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? O Messias, rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vá! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco, instrumento de guerra, e recebeu uma coroa. Sendo que o Cordeiro já foi glorificado, ele já foi exaltado, ele já recebeu a coroa do Pai, não precisa receber uma outra. Então esse cavaleiro aqui, ou cavalo branco, não pode jamais em tempo algum ser o Cordeiro, porque é o Cordeiro quem está abrindo os selos. E esse pastor disse que ele acredita que o cavaleiro do cavalo branco é o Messias, porque ele fala uma coisa, desculpe pastor, mas uma coisa idiota, que o diabo não gosta da cor branca, não pode se vestir de branco. Peraí, se ele é capaz de se disfarçar de anjo de luz para enganar,
não pode se vestir de branco? Eu gostaria de encontrar essa parte, deixa eu ver se ele fala aqui adiante. O diabo sempre quis imitar a Deus. Então, como Cristo, Filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem nome de homem. Está escrito lá. Nome de homem. Vai receber todo o poder de Satanás. E Mas é humano, então. É humano. É humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. Não é humano. A coisa é muito grave. Terá aparência humana. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai e não vai. Agora, preste atenção. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Acho que não é nessa parte Aí que o ele crente diz, fala eu prefiro isso. morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está escrito aqui, no 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, a palavra do testemunho é martiria no grego. Quando um crente morre pela sua fé, ele está vencendo o diabo. O que o diabo queria era que ele se apostatasse da fé. Então, morrendo por causa da sua fé, ele vence o diabo. Então, nenhum crente vai seguir o anticristo, mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. Vão ter duas alas só. Os salvos e os que vão se render ao anticristo. Qual é o poder desse anticristo? Está escrito o poder aqui. de humano ou o poder de... Está escrito aqui. Olha aqui. É nessa Olha, tá parte aí, aqui. alguém já ouviu esse vídeo? E adorarão o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. O diabo deu a autoridade ao anticristo, à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Você tem a grande pergunta. Vai ser um ser humano com um poder tamanho nas mãos, que a pergunta é, quem tem poder de lutar contra essa pessoa e prevalecer sobre ela? E aí o texto vai dizer que foi-lhe dado que pelejasse, né? Que eu lembro que o Vilela faz a pergunta, e os selos? E até agora já está chegando no final, quase no final, já faltam 4 minutos, e eu acho que eu passei já. Contra os santos os vencesse. Então ele tem um poder sobrenatural, o poder do próprio diabo. Que vai enganar muitos, mas não os cristãos. Não os cristãos, não os eleitos. Que ele vai parecer Cristo. Ele vai parecer Cristo, vai fazer milagres extraordinários. Entendi. Então, é o engano religioso. Mas, pastor, a gente está próximo disso ou não? Muito próximo. É mesmo? Muito próximo. Muito próximo. Tem vários sinais. Ô Varão, se você ler atentamente... E o papo Acho que da não é aqui, não. reconstrução do templo? Essa é outra conversa. Não é aqui não, pessoal, porque já está chegando no final. Deixa eu ver por aqui. Surpresa e fugiu do controle de Deus, não. Deus está no controle. A história tem as rédeas nas mãos dele. É ele quem dá a abertura dos acontecimentos. A soberania é plena dele. Aliás, uma coisa bonita, curiosidade para você. O livro de Apocalipse é o livro do trono, da soberania de Deus. A palavra trono Vou esperar só mais um pouquinho. 67 vezes no Mas Novo ele Testamento. fala, aberta 47 claramente, vezes só ele em Apocalipse. acredita que esse cavaleiro 12 do cavalo vezes branco é o só no capítulo Messias, 4. e não é. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja, a igreja pode ter confiança de que não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo
e da sua igreja. O arrebatamento vem antes, durante ou depois? Aí já falou do arrebatamento, já mostrei essa parte, né? Deixa eu ver se é antes disso. De condenação eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o livro pode ser resumido nessas 7 sessões paralelas e progressivas. Tá. Os selos. Aí. São 7 selos. Aí. 7 selos. Cada selo que abre é um problema que vai surgindo, né? Ele deixa isso claro aqui no capítulo de número 6. Né? É aí. Ouçam com atenção, Tá pessoal. em Apocalipse, né? Eu estava em Coríntios, desculpa. Vamos para lá. Então, o que vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, né? Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? E isso, aliás, dá pano para manga para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o anticristo Cristo, e outros falam que é o anticristo. Cristo ou anticristo? Eu creio firmemente que é Cristo. Por que razão? Volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. A cor branca nunca é usada para o diabo. Olha só, rapaz. Nem para o anticristo. Tá igual aquela, lembra do vídeo que eu toquei numa live das 5 maiores heresias? Aí que era uma pastora orando e ela disse que agosto é o mês do desgosto, por quê? Porque agosto é o mês do aniversário do diabo. Olha só, vou voltar aqui, pessoal, vou voltar, minuto 16, vou voltar aqui, ó. Vamos lá, novamente. De número 6, quando vai, eu estou em Apocalipse, né? Eu estava em Coríntios, desculpa. Vamos para lá. Então, o que vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, né? Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? E isso, aliás, dá pano para manga para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o anticristo Cristo, e outros falam que é o anticristo. Cristo ou anticristo? Eu creio firmemente que é Cristo. Por que razão? Volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. A cor branca nunca é usada para o diabo, nem para o anticristo. Se você perceber, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo vai ser derrotado. Cristo é o único que saiu para vencer, vencendo e para vencer. Então, Cristo é aquele que dá abertura aos 7 selos. Quando vem o terceiro selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Ele está falando das guerras. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O que ele está falando? Ele está falando da fome. Escassez. Da escassez. Depois vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo. É o pálido. Que é o pálio, que trata da morte e do inferno. Depois ele está tratando do quinto selo, que são as almas que estão lá no céu, reivindicando justiça, né? E vem o sexto selo, que é exatamente a figura do que é a segunda vinda de Cristo. Porque veja você, no versículo 13, as estrelas dos... Aí depois ele segue, né? Mas vocês ouviram, né? O diabo não se veste de branco. Esse daí certamente nunca foi numa curimba, numa sessão espírita de umbanda, quimbanda, candomblé. Nunca foi. Nunca foi. Tá igual a outra. Eu achei isso, desculpe, com todo respeito ao pastor, mas eu achei essa explicação, se eu chamar de superficial, eu estou elogiando. É ridícula. Igual aquela que falou que agosto é o mês de desgosto porque é o mês de aniversário do diabo. Ela sabe o mês, o ano, a data, a hora que o diabo nasceu. É triste, é triste. Mas vamos lá. Eu achei aí o que eu queria mostrar a vocês, esses 2 pontos, que em muito, me chamou a atenção. Ele falando essa daí do selo do Cavaleiro Branco, que ele pensa que é o antimessias, e o outro ponto sobre que ele não crê que foram anjos que copularam com mulheres.